Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje para te mostrar um pouco sobre as novidades do caixa novo que a gente acabou de lançar no Evo. Então, eu vou passar rápido aqui para vocês, tentar ser o mais resumido possível, porque tem bastante novidade, tá bem? Então, o caixa novo, ele veio para resolver alguns problemas que o caixa anterior tinha e também, lógico, para se adaptar ao novo layout do Evo. Então, só passando rapidamente aqui para vocês, o que a gente já tinha de problemas no caixa antigo que a gente quis resolver com esse caixa novo, tá? Então, passando aqui rapidinho só para vocês, para lembrar um pouquinho, de repente vocês estavam no dia a dia e nem sabiam que esses problemas aconteciam, né? Então, a gente tinha assim, o primeiro de todos, a gente tinha um problema com aqueles dois caixas que existiam, né? Um caixa de vendas e um caixa de recebimento. E quando os usuários eram novos no Evo, ou seja, quando o cara estava fazendo a implantação no Evo, tinha muito problema, porque todo mundo achava que os dois caixas tinham que bater. E na verdade não, né? Cada caixa ele era diferente. Um era um relatório de vendas e o outro era um relatório de recebimentos físicos, ou seja, o que tinha realmente naquela gaveta ou então no cofre lá da recepção. Então ficava um pouco confuso aquilo ali, então a gente nesse caixa novo tentou resolver esse problema aí, fazendo essa unificação dos dois caixas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aí. O segundo seria em relação àquelas vendas sem recebimento que às vezes acontecem. Isso aí tem uma coisa de permissões também, que é importante lembrar, que lá no Wave tem umas permissões que permitem que o usuário faça uma venda e não finalize a venda com o recebimento, ou seja, deixe um saldo devedor para depois. E isso causava um certo problema de descontrole dos caixas, porque não conseguiam identificar que a venda tinha sido feita, né, através do caixa recebimentos, por exemplo. Você não conseguia ver que tinha uma venda pendente para receber. Então ficava difícil esse controle. Você tinha que ir lá em contas a receber para buscar a informação dos saldos devedores em aberto e tudo isso. Então causava um problema na hora de fazer esse fechamento de caixa, né? Então você nunca sabia se aquelas vendas todas que você fez no dia, se você realmente recebeu. E nesse caixa novo a gente consegue resolver esse problema. Também tem uma outra coisa que acontecia no caixa antigo e que a gente trouxe para esse caixa, que fica logo na cara nesse caixa novo, quando você vê que uma venda foi excluída. Ou seja, se você precisou excluir uma venda para fazer uma correção, para fazer algum tipo de movimento dentro do caixa ali de ajuste, agora você consegue ver direto no caixa do usuário quando essa venda foi excluída. Então isso aí também resolve esse problema que a gente tinha de não conseguir ter um rastro das exclusões de vendas feitas você tinha que ir lá no relatório de log para poder ver, e aí era bem complicado e agora fica bem ali na tela do caixa para você ver. Outra coisa que é importante também lembrar que é o seguinte, muitos de vocês talvez não usassem essa funcionalidade, mas no Evo tinha já há muito tempo uma funcionalidade de abertura e fechamento de caixa. A abertura e fechamento de caixa ela é muito boa, na verdade, para fazer um controle individualizado para cada um dos usuários da academia, com um montante de abertura, né? Se você usa aquele fundo de caixa, dinheiro para troco na recepção, ou se você vai passando o dinheiro de um usuário para o outro até o final do dia, essa abertura e fechamento do caixa traz esse controle para vocês e dá mais segurança para essa movimentação do dia a dia entre os usuários da academia. Tá? Então, sempre abrindo o caixa, então todos os usuários agora, quando vão fazer uma venda, o Evo ele pede para abrir o caixa e pede para determinar um valor de abertura, ou seja, se você tem algum troco, algum dinheiro que esteja ali na mão do usuário. E no final do dia é importante fazer com que o usuário faça o fechamento desse caixa, ou seja, lá no final do dia fechar aquele caixa e aí ninguém mais vai poder fazer nenhum tipo de movimento naquele caixa especificamente. Se o usuário, por acaso, vai precisar continuar com o turno dele, não tem problema, ele pode reabrir um outro caixa, né? Esse caixa aí vai ficar fechado, ele vai abrir um outro caixa, começando como se estivesse começando um novo turno, tá? Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte: esses caixas, se não forem fechados dentro de um período de 23 horas e 59 minutos, o Evo automaticamente vai fechar esse caixa. Tá ok? Então, se o usuário não fechar
durante esse período, o Evo automaticamente vai fechar esse caixa, e aí quando o usuário for abrir, aliás, for fazer uma nova venda, ele vai ter que reabrir um caixa. Tá ok? Então, isso aí em relação ao abertura e fechamento de caixa para vocês. Só mais um ponto sobre abertura e fechamento de caixa. Se a sua academia utiliza o fechamento de caixa cego, ou seja, se você não permite que os usuários que façam os lançamentos olhem o relatório com todos os lançamentos que foram feitos, né? Se existem academias que fazem isso, que no final do turno só aquele usuário vai lá e no Evo informar: eu tenho aqui na minha mão tanto de dinheiro, tanto de cheque, tanto de cartão de crédito e tudo isso, e informar ao Evo para depois fazer uma conferência. Depois você pede para a gente aqui, a gente tem um artigo só sobre abertura e fechamento de caixa e só sobre caixa cego, que é bem interessante também, isso aí para quem não quer ter esse controle aberto para o pessoal que vai usar na recepção. Um outro ponto que é importante falar para vocês é o seguinte: a gente teve uma melhora muito grande em relação à visão resumida dos caixas. Antes, quando a gente ia fazer uma visão resumida de um dia, por exemplo, ou de outros dias, você olhava todos aqueles lançamentos misturados só com um separadorzinho pequeno dos usuários, ou seja, dos colaboradores que fizeram aquela operação de caixa. Nesse caixa novo, o que a gente faz? A gente traz lá em cima, né? E aí aparecia lá naquele outro caixa antigo, na parte lá de baixo do caixa, um monte de quadradinho azul com o quanto que entrou em dinheiro, quanto que entrou em cheque, quanto entrou em cheque pré e tudo isso. E isso ficava bem confuso ali para você entender. Aí o que a gente fez? A gente trouxe essa informação que muitas academias reportaram para a gente, que essa é a informação que eles mais usam, e ela ficava lá embaixo, né? Então a gente trouxe ela lá para cima num resumo, e lá em cima, se você passa o mouse, você consegue identificar um pouco mais detalhadamente cada um dos quadradinhos que estão lá na parte de cima, tá? E uma outra coisa também que é interessante é que por conta desse resumo de cima, a gente trouxe embaixo também os resumos individualizados de cada um dos usuários. Então embaixo você vê, quando você faz a seleção no filtro para ver todos os caixas, né, de todos os usuários, ele aparece cada um dos usuários com um resumo específico de cada um daqueles caixas, tá bom? Outra coisa que a gente também trouxe para esse caixa novo, que muitas academias já vinham pedido isso para a gente há um tempo, e a gente levou um tempinho para entender como a gente ia colocar isso no Evo, já que o Evo tem um outro módulo específico para isso, são as saídas de caixa, ou seja, são os pagamentos que são feitos através daquele caixa físico. Acontece, né, em academias, muitas vezes, academias às vezes é uma operação menor, onde não tem um controle financeiro, ou, por exemplo, você não tem uma pessoa que faz o financeiro e que aquelas saídas são feitas ali direto pelo caixa. Ficava difícil de fazer esse registro, né, dar permissão para a recepcionista, por exemplo, para ter acesso ao contas a pagar, por exemplo. Ou então, como que justificaria aquela saída de dinheiro, por exemplo, para ir para um cofre? Apesar da gente já ter isso no Evo com a sangria, a gente trouxe tudo isso para o caixa e que fique registrado dentro do próprio caixa, ou seja, dentro do mesmo relatório onde você está vendo todos os recebimentos, você também vai encontrar ali as saídas de caixa. Antes, essas informações ficavam separadas e era difícil de você bater o caixa no final do dia, né? Olhar aqueles recibos e aqueles comprovantes de pagamento que o usuário te informou e identificar onde estão aqueles lançamentos. Então a gente trouxe para o caixa o quê? Esses dois elementos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que funciona. E lógico, o caixa anterior estava com o layout desatualizado, né? A gente está fazendo um movimento aí de mudar o Evo para a versão mais recente, que é aquele layout mais bonito, com uma maneira muito mais gostosa de navegar e fácil e tudo isso, tá ok? Então eu vou passar para vocês aqui rapidamente as mudanças que aconteceram, dando aqui uns pontos que eu acho que são legais para vocês verem, tá ok? Vou tentar ser mais resumido possível. Primeira coisa que eu vou passar aqui para vocês é sobre abertura e fechamento de caixa e como que faz isso no Evo, né? Então, passando aqui rapidamente, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, toda vez que seu usuário for começar uma venda, né, o Evo vai
pedir para ele abrir o caixa e vai pedir para colocar um valor de fundo de caixa, ou seja, de abertura de caixa. E logo após esse movimento, o usuário vai ter que vir aqui no caixa dele e vai fazer o fechamento do caixa, tá? Então, quando ele precisa de uma permissão para isso, tá bom? Então, você tem que dar uma verificada lá na permissão dos seus colaboradores se já está com essa permissão lá. Se não, você tem que colocar lá. Então, aqui, a opção de fechar caixa, tá? Então, quando for fazer o fechamento, vai aqui, fechar. E uma coisa que é importante que a gente trouxe também para esse caixa novo, a gente trouxe muitos elementos de segurança, ou seja, para que você fique mais, vamos dizer assim, não deixe tão aberto para que as pessoas possam fazer qualquer movimento dentro do Evo sem nenhum tipo de registro desses movimentos. Movimentos de exclusão, movimentos importantes como esse de abertura e fechamento e tudo isso. Então, é preciso que esse usuário somente coloque lá o seu usuário e senha e ele já consegue fazer o fechamento do caixa, tá bem? Se por um acaso ele não tem essa permissão, uma pessoa que tem a permissão pode vir aqui e fazer esse movimento, tá? De fechamento do caixa. Então eu não vou fazer aqui o fechamento agora, só para a gente manter o caixa aberto para mostrar para vocês. Então, primeiro é esse, tá? Abertura e fechamento de caixa. Então, lembrando daquela regrinha que eu falei das 24 horas, se caso o usuário não fechar o caixa. Outra coisa que é importante aqui lembrar para vocês é os filtros dinâmicos. Esses filtros dinâmicos foram colocados aqui na parte de cima, você já provavelmente viu isso em outras telas que a gente tem lançado no Evo. São filtros que você consegue ir adicionando filtros e fazer como se fosse o seu próprio filtro customizado, né, da sua tela. Então, ele hoje vai vir como data inicial, né, de hoje, vai vir com os caixas só abertos e vai vir com o colaborador que está logado no momento, tá? Então, com o seu usuário. Se não tiver nenhum caixa para você, não vai aparecer nada. E aí, se você quiser olhar os caixas de todos os outros usuários, é só você colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar o dia de hoje e vou olhar os caixas abertos e fechados. Ele vem sempre com aberto só, aberto e fechado. Lembra que sempre você tem que apertar em aplicar para o filtro poder fazer aqui uma atualização. E depois aqui em colaboradores, eu posso selecionar os colaboradores, tem o campo de busca aqui em cima, por exemplo, eu posso pegar o meu nome aqui e acertar, ou deixo aqui com todos e ele já seleciona todos e aplicar, tá bem? Aqui do lado tem outros três filtros que a gente também já preparou para vocês, caso vocês queiram fazer um filtro mais específico para algum tipo de forma de pagamento ou de adquirente, ou seja, Cielo, Stone, Mastercard, rede e tudo isso. E também aqui em relação ao status do lançamento, né? Se é um recebimento, se é uma abertura, se foi uma retirada, se foi um item excluído, tudo isso aqui fica separado. Se você não coloca aqui, ele já vem pré-definido como todos, tá bem? Então, só para vocês saberem isso. Então, é só você ir somando. Eu vou, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um, é só adicionar e depois aqui em todos, aplicar e pronto. Ele já vai dar aqui a atualizada. Eu vou tirar para deixar já organizado do jeito que estava anteriormente. Mais uma novidade aqui então que veio. Então esse aqui foram os filtros dinâmicos. Mais uma novidade aqui é o resumo de caixa, que é o que eu falei um pouquinho lá no início em relação a esses quadrados que estão aqui na parte de cima. Tá bom? Então, o que a gente fez aqui? Esses quadrados vinham antigamente lá embaixo, né? Ficava uma informação quase que secundária, mas ela é muito importante, porque tem muita academia que não imprime mais os relatórios, eles só olham, quem faz o fechamento de caixa só olha aqui em cima, tá? Então, se você passa o mouse aqui em cima, você consegue ver mais informação sobre esse método de recebimento. Então, aqui no caso, cheque. Estou vendo aqui os avistas e os prés. Nos cartões eu consigo ver as bandeiras e os adquirentes. Aqui em outros, por exemplo, se for um recebimento feito em boleto, se por acaso foi um recebimento feito em transferência, também essa é uma coisa que já está disponível aí no seu Evo. É só você ir lá em configurações iniciais, financeiro, e ver que tem lá agora transferência. Aqui então aparecem todos os outros, né? Crédito de venda, se por um acaso o cliente tem um crédito de venda e quer usar, aparece tudo aqui. E é importante lembrar aqui esses últimos três, que é o seguinte.
Aqui em total de vendas, a gente trouxe aquele total que para você poder fazer essa comparação mesmo. Falar, ok, então eu tive aqui esse monte de vendas, mas eu só tive 5.000 de recebimentos. Por quê? O que aconteceu aqui? Então aí você consegue ir lá nos seus caixas e entender. Ah, tá ok. Então eu tive aqui essas vendas que não teve nenhum recebimento. Ou seja, foram clientes que vieram hoje para fechar um plano, mas ou não trouxeram um cheque, ou então trouxeram só um cheque e vão trazer os outros dias. Então você consegue ver tudo isso no caixa. Tá bem? E também o total das saídas, como eu falei aí no resumo anterior, que são aquelas retiradas e também os pagamentos. Tá? Então, esse aqui é o resumo dos caixas. É importante também lembrar que existe aqui também o resumo do caixa individual, porque aqui em cima está o resumo de tudo que está filtrado nesta tela, ou seja, a soma desses dois caixas aqui. E aqui estão os dois caixas dos meus colaboradores, que é o meu próximo... Opa, que é o meu próximo assunto aqui, que é o caixa do colaborador, tá? Então aqui a gente via, aqui são os caixas da empresa, né? Então aqui são os caixas do colaborador, são esses dois aqui. Então eu tenho dois caixas abertos hoje, que é o desse consultor aqui, Márcio Correia Consultor, e o do Suporte Evo, que foi o que eu fiz os lançamentos. Esses caixas têm funções separadas, tá? Então eu posso mexer individualmente em cada um deles aqui, sem precisar olhar todas as informações de todos os caixas, como a gente fazia no caixa antigo, tá? Então eu vou olhar aqui, por exemplo, o do Suporte Evo, que é esse caixa aqui. Se eu clicar aqui nessa setinha na lateral, ele faz um detalhamento de todos os lançamentos do caixa, tá? Então é só desse caixa. E aqui que está o X da questão, tá? Vamos lá para mostrar um pouco mais sobre todas as funcionalidades do que estão nesse caixa aqui específico. Então, primeiro de tudo, em cima está um resumo com a hora da abertura, o dia, o valor inicial, ou seja, o valor de abertura, aquele valor que você colocou como fundo de caixa, o valor de todos os recebimentos que foram feitos, o valor das saídas de caixa, de tudo que você retirou ou fez pagamento, e o valor final, que é aí a diferença entre os dois, tá bem? Então, passando aqui rapidamente, aqui ele tem uma visualização muito parecida com aquela visualização antiga do de recebimentos, tá? Do caixa recebimentos. Mas ele tem outras funções, tá bem? Então você consegue agora ver o recebimento e saber, mas esse recebimento se refere a que venda? Né? Que antes você não conseguia fazer isso, você tinha que sair de uma aba, entrar em outra, pesquisar para poder encontrar essa informação. Agora você consegue ver tudo isso nessa tela, tá? Então, se eu clico aqui nessa setinha do lado do nome do João Vitor, por exemplo, que foi um recebimento que eu fiz, eu consigo ver qual foi a venda referente a esse recebimento. Então tá aqui, ó, data da venda, foi o dia de hoje, às 5 da tarde. O ID da venda, que é um elemento novo, que vocês não conheciam. Se eu clicar aqui, ele abre numa outra aba do Evo, lá naquele cliente, naquela venda que foi feita para o Yamaguchi, que está aqui, tá bom? Então eu vou deixar carregando aqui enquanto a gente vê. Aqui está a informação que foi o que foi a venda, né? Foi um contrato, esse aqui mensal livre, e o valor do contrato está aqui desse lado, ó, de R$ 150, tá bom? O recebimento que está mostrando aqui, que foi um cartão de crédito, data de lançamento, data do vencimento, foi um recebimento, né? Que foi feito um cartão de crédito de R$ 100, que está aqui nesse canto. Mas a venda foi de R$ 150, então ainda faltou mais R$ 50 para receber. E está aqui embaixo o outro recebimento de R$ 50 em dinheiro. Se eu abrir aqui também você vai ver que é o mesmo ID venda, que é o mesmo contrato. Tá? Então aqui embaixo está tudo isso aqui referente a uma venda. Tá bem? Então, e assim vai por diante, tá? Ele fica separado para a gente poder entender o que foi em dinheiro, o que foi em cartão, o que foi em cheque, quantos cheques que foram entregues a vocês, quantas parcelas do cartão de crédito foi parcelado isso. Então aparece tudo isso aqui separado. Então tem mais informação. Se você passa o mouse por cima de alguns detalhes aqui, você consegue ver alguns detalhes da informação, tá bom? Então aqui o meu computador aqui está meio que travando, então não vai dar para ver direito. Mas se você passa o mouse em cima dessas informações de descrição, ele mostra um pouco mais de informação. Uma outra funcionalidade aqui também, que é interessante lembrar, que eu falei um pouquinho no início, é sobre essa aqui, ó. Vamos lá.
Antes a gente não conseguia ver as vendas que não tiveram recebimento, tá? Que é uma coisa interessante que esse caixa traz agora, que você consegue já diretamente ver aqui, por exemplo, ó, o Pedro, por exemplo, ele fez a gente fez uma venda para o Pedro, só que ele não pagou nada, tá? Então tá aqui, ó, o valor dele. Aliás, desculpa, o Pedro ele comprou esse contrato e esse serviço, mas ele fez um pagamento só de R$ 50. Mas ainda tem um saldo devedor aqui desse outro valor, tá vendo? Então ficou em aberto um saldo devedor do Pedro referente a esse pagamento aí que ele não fez, tá bem? Então, só para você entender que agora aparece essa diferença aqui para você poder controlar melhor, tá? E além de aparecer aqui as outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais adiante de retirada e exclusão, tá bom? Então, esse aqui é o seu resumo, esse é o seu caixa do colaborador. Embaixo aqui também tem uma outra coisa que é interessante, que é um resumo sobre este caixa específico, tá? Então, se eu clicar aqui nesse total, vai aparecer todos os recebimentos, todas as retiradas e pagamentos e também as vendas sem recebimento, tá? Então, aparecem todas aqui. Deixa eu só ver aqui se eu estou seguindo o meu caminho certo. O caixa do colaborador. Beleza, muito bem. E agora vamos aos atalhos dessa tela, para você entender um pouquinho quais facilidades a gente trouxe aqui para essa tela nova. Além dessa que eu já te mostrei, que é você poder acessar direto a venda, lembra daquela venda que eu abri aqui, ó? Se eu for aqui no Evo, nessa tela onde ele abriu, ele vai mostrar aquela venda do João que eu estava vendo lá no caixa, tá? Então, só para você saber, se você clicar aqui, desculpa, aqui, ó, aqui nessa ID venda, vai abrir uma outra aba com a venda específica desse cliente, tá? Então vamos aos atalhos que a gente trouxe aqui para vocês na tela. Primeiro de todos é o seguinte, já está aqui logo aparente, se você passar o mouse em cima do nome do cliente, você já consegue ir direto para o perfil desse cliente, que é uma coisa também que não tinha no caixa antigo. A gente não conseguia acessar o cliente direto dessa tela. Então aqui você já consegue ir direto para essa tela, que é uma coisa que adianta bastante aqui a operação no Evo, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa que é interessante também, a gente lembrar, que é o seguinte. Aqui agora, quando você passa o mouse, a gente trouxe essa funcionalidade lá do Gmail, você tem essas funções novas aqui, tá? A gente passa o mouse na linha e ela aparece essas funções aqui na lateral direita. Essas funções são para quê? Uma, que é uma coisa que facilita muito a vida também, que é gerar direto a nota fiscal para esse cliente daqui do caixa, tá? Então que antes a gente tinha que ir lá naquela tela de emissão de nota fiscal. Então, por exemplo, se você quiser desse caixa aqui emitir, eu quero emitir 3 dessas notas aqui, você pode emitir direto aqui, só clicar e confirmar e a nota já é emitida para esse cliente. Se você tem integração, lógico, com a nota fiscal. Não vai dar aqui para eu fazer porque o meu não tem nada integrado. Outra coisa é o seguinte, você pode já também enviar esse recibo da venda desse cliente direto por e-mail, do e-mail desse cliente. Então você clica aqui e o e-mail vai direto para esse cliente aqui, tá? Outra coisa que também é interessante, você consegue imprimir o recibo dessa venda aqui pelo caixa, sem precisar ir lá no cliente e clicar na venda, clicar na impressorinha e dar essa volta. Você já pode imprimir direto daqui, tá bem? E uma outra coisa que é uma novidade também que a gente consegue fazer direto dessa tela, enquanto os caixas estiverem abertos, você pode fazer a exclusão dessa venda direto daqui, tá? Então, se o usuário tiver a permissão para excluir venda, ele pode excluir essa venda direto do caixa, tá? Mesmo se ele não tem essa permissão, não tem problema. Quando ele clicar no botãozinho de excluir, vai aparecer aquela telinha para logar, tá bem? Então, só você saber que aqui tem já a opção de excluir venda. Tá? E com isso aqui eu termino essa explicação dessa tela, dessa parte aqui do caixa. Tá bom? Então, outra coisa que a gente trouxe aqui para vocês é retiradas e pagamentos. Expliquei um pouquinho lá no início para vocês e vou te mostrar onde é, tá? Então, cada um dos seus caixas tem a opção de fazer a retirada e pagamento. Mas, Márcio, qual é a diferença entre os dois?
Então eu vou explicar aqui. A retirada é uma funcionalidade nova que substituía aquela anterior que chamava-se sangria. A gente trouxe esse nome retirada para ele ficar um pouco mais abrangente, porque tem gente que às vezes não tira o dinheiro para colocar num cofre, mas ele só retira de uma gaveta e coloca num outro lugar e tal, e não quer chamar de sangria. Então a gente trouxe esse nome retirada, que ele está só tirando esse dinheiro da mão do usuário e levando para algum outro lugar, ok? Então é para isso ficar registrado no caixa do próprio usuário, tá? Então é só você ir nesses 3 pontinhos que ficam aqui na lateral e clicar em retirada. A retirada é bem simples, então você vai falar que você vai tirar daqui desse caixa, por exemplo, eu tenho aqui R$ 200, eu vou tentar tirar aqui R$ 50. Então vai ser retirada, eu vou chamar de sangria mesmo. Opa, estou aqui, sangria. E o autorizado fui eu mesmo, mas pode ser outra pessoa. Se for essa outra pessoa, o Evo vai pedir o usuário e senha desse outro usuário, né? Como eu tenho permissão, então eu vou botar aqui o suporte Evo, então ele vai dar. Eu vou tentar tirar aqui R$ 50. Muito bem, e vou confirmar a retirada. Ó, não tem dinheiro disponível. Lembrando que é o seguinte, aproveitando que deu essa mensagem do erro, é o seguinte, só dá para você tirar o dinheiro do caixa que for recebido em dinheiro, logicamente. Aquele dinheiro que você colocou de abertura lá no início, não dá para você tirar, tá? Porque aquele é um dinheiro, vamos dizer assim, que ele é fixo do fundo de caixa, você não consegue tirar ele. Só o que você receber em dinheiro é que você consegue tirar aqui, fazer a retirada. Então nem vai dar para tirar. Eu já fiz uma aqui antes para vocês verem como é que aparece. E o outro é pagamento, tá? Pagamento também, a diferença aqui do pagamento para retirada é que o pagamento ele vai fazer um lançamento de uma conta a pagar já lá no seu contas a pagar, com aquele centro de custo já definido por você. Ou seja, quem for lançar aqui o pagamento vai conseguir colocar o centro de custo e essa conta a pagar vai ficar lá em aberto esperando que seu financeiro só vá lá e dê a baixa. Ou seja, quando você pegar o comprovante lá do pagamento, então foi pago mesmo, dou a baixa no pagamento. Tá ok? Então, isso aqui é uma facilidade também para vocês aí. Então, pagamento, ele abre aqui a tela, eu vou dizer que vai ser, por exemplo, uma aula de substituição. E o centro de custo eu vou botar que foi salários. Não vai sair o dinheiro porque eu não tenho dinheiro nesse caixa. Tá? O favorecido eu vou dizer que foi o Robson. Não, vou botar esse Roger. E o autorizado fui eu mesmo. Ou se for outro autorizado, é a mesma coisa. Vai pedir o usuário. Então, vou botar aqui suporte Evo. E boto o valor, por exemplo, que foi, sei lá, R$ 25. Aqui. Ele não vai dar para tirar? Ah, deu. Ainda tinha dinheiro aqui. Tirou o dinheiro, muito bem. E aí, aonde eu vejo essa informação? Eu vejo, primeiro que ele vai atualizar sempre aqui em saídas, né? E depois eu vou aqui dentro do próprio caixa e eu vou lá ver a saída que foi feita. Então, por exemplo, tem lá, ó. Aqui eu tenho a retirada que eu fiz antes, tá? No valor de, tá lá, R$ 4.000. Tem o pagamento que eu fiz antes. E depois tem aqui os itens excluídos que eu fiz, as vendas que eu excluí, lembra do Pedro aqui, um lançamento que eu fiz, eu excluí. E aqui, lembra que sempre que eu clicar nessa setinha, ele vai me mostrar a informação sobre isso. Então, por exemplo, foi o quê? A descrição foi um pagamento que foi feito nessa hora, que foi uma aula de substituição do centro de custos e salários. O favorecido foi o Roger. E o autorizado foi o suporte Evo, que foi o usuário aqui, e o valor. Tá? Então vai aparecer sempre essas informações aqui para vocês. Também na retirada, a mesma coisa, tá? Aparece a descrição, quem foi autorizou por e o valor. Tá bem? Então com isso aqui eu mostro para vocês mais sobre todas essas coisas aqui super legais. Lembrando que isso aqui só com permissão, tá? Então tem que ir lá no colaboradores e ver a permissão que você tem lá para o seu pessoal de recepção, tá bem? O que tem mais aqui para mostrar para vocês? Impressões e relatórios, que é uma coisa interessante também que a gente trouxe. Cada caixa pode fazer a impressão individual, ou seja, eu quero fazer uma impressão só sobre o caixa do suporte Evo. Então eu posso vir aqui nos 3 pontinhos
Eu posso exportar para um Excel, tá? Então eu posso exportar para um arquivo de Excel e eu consigo abrir aqui na tela diretamente. Ou eu posso imprimir naquele formato antigo que a gente já usava, só que ele está mais aprimorado, está com mais coisas legais. Então aqui, se eu clicar em imprimir, ele abre com essa informação aqui para eu ver. Eu não estou conseguindo ver aqui, eu acho que eu estou com algum... Ah, já deve ter virado aqui o horário, mas não tem problema não. Você abre o relatório e ele vai mostrar todas as informações igual às informações que estão aqui aparecendo nesse relatório, com o ID venda, com o usuário, com o status da conta, né, se é recebimento, se é pagamento, se é retirada, se foi excluído, tudo isso aparece naquele relatório. Lembrando que aqui em cima, esses dois, aparece um relatório sobre todos os caixas que estão na tela. Tá? Então, todos os usuários, todos os caixas. E aqui embaixo, nos 3 pontinhos em imprimir, vai ser o caixa, a impressão específica desse relatório. Tá bem? Para datas maiores, por exemplo, se você quiser fazer uma impressão de vários caixas de muito tempo, tá? O Evo vai te pedir um e-mail para você enviar. Então eu posso clicar aqui nesse exportar e aí ele vai pedir, ó, a operação será enviada vai ser enviada para o e-mail que você colocar aqui. Aí chega num arquivo para você por e-mail. A gente faz isso para poder resguardar aí também servidor e tudo isso, para não ficar um carregamento muito lento para vocês. Chega por e-mail normal e tudo bem. Ok, falei pra caramba. Eu espero que vocês gostem do caixa novo. Eu sei que de repente uma mudança um pouco brusca e rápida que a gente fez aí, mas tem muitas vantagens nesse caixa novo. Se o pessoal entendeu quais são as vantagens dele, eu acho que vai ter uma aceitação bem legal. E também é o seguinte, lembrando que não dá mais para acessar o caixa antigo, você só consegue acessar o histórico, ou seja, a partir do dia que você começou a usar o caixa novo, esse movimento para trás você consegue ver apertando aqui nesse botão ver histórico. Aí ele vai lá para o caixa do Evo antigo, tá bem? E aí é isso. Eu espero que vocês gostem. Por favor, dê aí o feedback para a gente. Se tiver alguma outra questão, é só entrar no suporte e a gente te ajuda. Também tem um artigo bem legal que eu montei lá sobre o caixa novo, que fala sobre as permissões, cada uma das permissões novas e o que tem aí específico para fazer funcionar esse caixa bem legal, tá bom? Obrigado aí, gente!